A engrenagem principal em uma organização militar é, sem sombra de dúvida, o sargento. Ele faz as rodas moverem e as guerras serem ganhas. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje nós vamos marchar no passo comandado pelos sargentos. Aqui no canal já temos um vídeo sobre os maiores sargentos da história do cinema, como o Sargento York, o Sargento Hartman ou os sargentos Elias e Barnes. São sargentos que marcaram a história dos filmes. E nesse vídeo vieram muitos comentários. Certamente o sargento mexe com a nossa memória afetiva. E muitos pediram ou sugeriram ou até criticaram porque não estava o Sargento Garcia, não estava o Sargento Schultz. E a resposta era óbvia, né? A gente estava falando dos sargentos no cinema, não na série de TV. E por isso que eu resolvi hoje falar sobre os principais sargentos, aqueles mais famosos, das séries de TV. Confira a nossa lista. Talvez o sargento mais famoso da Segunda Guerra Mundial foi o Sargento Saunders, da série de TV Combate. Esta série foi exibida nos Estados Unidos entre 1962 e 1967, e o Sargento Saunders era estrelado pelo ator Vic Morrow. Esta foi a série mais longa sobre a Segunda Guerra Mundial já exibida na televisão, com 5 temporadas consecutivas, um total de 152 episódios, sendo que as 4 primeiras temporadas foram exibidas em preto e branco e a 5ª em cores. Na série acompanhamos o dia a dia sombrio, os combates e os dramas pessoais de um pelotão de soldados norte-americanos, o 2º pelotão da Companhia King, logo após o desembarque do dia D na França, realizando missões no interior do país ocupado pelos alemães. O pelotão tinha como líder o Tenente Hanley, mas o Sargento Saunders era o personagem principal, caminhando das praias do dia D até a libertação de Paris e além. A abertura tinha o título escrito Combate com uma baioneta como ponto de exclamação e ficou na memória de todo mundo. No Brasil, ela foi exibida pela TV Excelsior e pela TV Record no final dos anos 60 e com reprises até hoje. O Sargento Saunders, no início da primeira temporada, é apenas uma ordenança do tenente, fazendo um papel coadjuvante. Mas, conforme as dúvidas do Tenente Hanley vão surgindo, Saunders começa a ter mais responsabilidades, se tornando o líder duro e penoso de todas as temporadas. Os soldados, nesse período, também passam a ser tratados de forma mais humana na série. As temporadas são marcadas sempre por novas missões e batalhas em regiões distintas, e é bem diferente dos filmes de guerra americanos da época, que muitas vezes eram centrados em cima de uma propaganda patriótica. Na série Combate, o enredo se desenrola em cima de conflitos dos soldados. As batalhas não diminuem os problemas sociais. Inédito para a época, os personagens franceses e alemães falam em suas próprias línguas, sem dublagem ou legendas na versão americana. Outra característica da série é o grande número de atores famosos que participam em alguns episódios, como Lee Marvin, James Coburn, Richard Basehart, o Almirante Nelson, Ed Albert, James Caan, Leonard Nimoy, o Spock, e muitos outros, incluindo Charles Bronson e Telly Savalas, atores de filme de guerra. Outra característica da série Combate é que a maioria dos atores haviam servido nas Forças Armadas, e vários deles participaram na Segunda Guerra Mundial. Vic Morrow, Jack Hogan, Dick Peabody e Shecky Greene serviram na Marinha, enquanto o tenente, interpretado por Rick Jensen, foi da Força Aérea. O Sargento Saunders e a série Combate ficaram na memória de quem assistiu, ou de quem ainda assiste hoje, pois existem versões no YouTube e também em DVD. Outra série da Segunda Guerra muito famosa e que tem um sargento marcante é a série Guerra, Sombra e Água Fresca, ou no título original,
Hogan's Heroes, os heróis de Hogan, que era o tenente prisioneiro americano em um campo de concentração alemão na Segunda Guerra Mundial. Esta série foi exibida originalmente de 1965 a 1971 na rede americana CBS, com 168 episódios. Ela foi produzida por Bing Crosby e tinha um tom satírico com relação à Segunda Guerra Mundial, mostrando espertos prisioneiros de guerra aliados que enganavam de todas as formas os seus captores nazistas, especialmente o Sargento Schultz. Claramente inspirada no filme The Great Escape, Fugindo do Inferno, um grande sucesso à época, o enredo trata de um campo de prisioneiros onde oficiais aliados mantêm uma grande base de operações, dando apoio aos combates de dentro do campo e cumprindo arriscadas missões de sabotagem e espionagem por trás das linhas inimigas. O comandante do campo nazista é o incompetente Coronel Klink, o qual os prisioneiros ajudam a manter no cargo para não complicar o trabalho deles. Além de Klink, existe ainda o obeso Sargento Schultz, a figura talvez mais marcante de toda a série. Os alemães temem serem mandados para a frente russa, terror que frequentemente os prisioneiros usam para conseguir seus objetivos. O líder e mentor do grupo de prisioneiros é o Coronel Hogan, do título original, Hogan Heroes. O sargento alemão Hans Schultz é interpretado pelo ator John Banner em seu papel mais famoso ao longo de sua carreira. Ele é o chefe da guarda dos prisioneiros. E ele tem um bordão: I hear nothing, I see nothing, I know nothing. Ou seja, eu não escutar nada, eu não ver nada e eu não saber de nada, nadinha. Essa era a frase bordão famosa que marcou o Sargento Schultz. Quando ele via um túnel, um prisioneiro vestido de alemão, ele sempre dava um jeitinho de não se complicar. Schultz é um guarda incompetente, mas que se mostra eficiente quando colocado em posições de autoridade. Ele é usado por Hogan, por exemplo, para se fazer passar por oficiais alemães. E certa vez, em um episódio, Schultz foi inclusive nomeado comandante do campo, em substituição a Klink. Sem sombra de dúvida, um sargento marcante numa série inesquecível. Atenção! Sargento sem tropa não comanda ninguém. Então, convide o seu amigo, esparrame esse vídeo, mande o link para ele que ele possa também se juntar à nossa tropa aqui no Viagem na História. Outro sargento que também era um pouquinho cheio e muito engraçado era o Sargento Garcia, da série Zorro. Esta série foi produzida por Walt Disney, baseado no herói mascarado dos livros. Estreou em 1957 no canal ABC e teve 2 anos de duração, se encerrando em 1959. Foram produzidos 78 episódios, além de 4 especiais de 1 hora. No Brasil, a série foi ao ar na TV Globo entre janeiro de 1973 e março de 1974, fazendo muito sucesso. A história se passa na Los Angeles de 1820, ainda território mexicano, fazendo parte da Califórnia espanhola, antes ainda da independência do próprio México. O Zorro é um herói mascarado que ajuda colonos hispânicos e povos indígenas oprimidos pelos governantes espanhóis. O ator que interpretou o Zorro nesta série, Guy Williams, ficou famoso também. Já o famoso Sargento Garcia era interpretado pelo ator americano Henry Calvin, cuja fama como ator veio ao interpretar nestas 3 temporadas do Zorro o Sargento Demetrios Lopes Garcia, o ingênuo e obeso atrapalhado praça da majestade do rei da Espanha, mas que tinha um bom coração e uma alma pura como criança, e que sabia também ser durão, à sua maneira, quando fosse preciso. O seu personagem era para ser um dos vilões da série, pois na história original, nos livros de Johnston McCulley, o criador de Zorro, não existe o Sargento Garcia, mas sim o Sargento Gonzalez, um militar implacável quando se tratava de perseguir o Zorro, sem qualquer resquício de ternura ou carisma. Mas na série, Disney achou melhor torná-la engraçada e divertida, já que o público principal que ele mirava era o público infantil. A partir daí, Garcia seria ao mesmo tempo um atrapalhado inimigo, entre aspas, do herói mascarado, mas ao mesmo tempo seu aliado, pois em alguns episódios ele demonstra ser seu parceiro ao lutar ao lado do Zorro contra a opressão e a tirania.
E o Sargento Garcia ficou ainda mais engraçado a partir da segunda temporada da série, quando surgiu o Cabo Reis, um personagem igualmente espirituoso como Garcia, com quem ele fazia uma dupla cômica na série. O Zorro deixou saudades e até hoje é exibido em alguns canais de TV como uma pura nostalgia. Já o Vietnã não tinha espaço para comédia, e na série Combate no Vietnã, Tour of Duty, somos apresentados ao sargento Zack Anderson, que também fez história nas telinhas. Esta série oferece um olhar implacável sobre os Tours of Duty, ou seja, o tempo de serviço de vários membros de um pelotão durante a Guerra do Vietnã. A morte é inevitável na guerra, e os personagens principais morrem, principalmente enfrentando o Vietcong, a desaprovação social e às vezes eles mesmos ao longo da série, que mostra os lados emocional, social e mental da guerra do Vietnã. A ideia da série é essa: mostrar como as jovens tropas americanas se sentiram e vivenciaram os horrores da guerra. E os produtores e diretores e atores fizeram um bom trabalho nisso. O sargento Zack Anderson é um sargento do 2º pelotão da Companhia Bravo. Ele tem uma história triste: sua mãe morreu em acidente de carro, seu pai havia desaparecido, então ele cresceu como órfão. Ainda jovem, se oferece como voluntário para o serviço militar, sendo treinado no Fort Benning, na Geórgia. Ao longo de todas as temporadas da série, o sargento Anderson amadurece como soldado e como pessoa ele é revestido de um amargor, principalmente quando volta da guerra. A sua liderança salva vidas, endurece os soldados novatos e entra em choque com seus superiores, inclusive o tenente. Zack Anderson é um sargento marcante na telinha. Outro sargento sombrio e que comeu o pão que o diabo amassou e se transformou, marcando toda uma geração que assistiu à série, foi o sargento Nicholas Brody, da série Homeland. Na série, quem interpreta o sargento Nicholas Brody é o ator Damian Lewis, ele mesmo, o Major Winters, que tanto marcou os espectadores de Band of Brothers. Já em Homeland, bem diferente do Major Winters, Brody é um sargento de artilharia do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que foi capturado durante a luta contra os terroristas no Oriente e é mantido como prisioneiro de guerra por terroristas da Al-Qaeda por 8 anos. Após seu resgate e retorno para casa, Brody é saudado como um herói de guerra e promovido. No entanto, uma oficial da CIA, a Central de Inteligência Americana, Carrie Mathison, suspeita que Brody foi transformado pela Al-Qaeda e tenta impedi-lo de cometer um ato terrorista. Entre a primeira e a segunda temporada, ele é eleito para o Congresso, mas no final da segunda temporada é incriminado por cometer um ato terrorista. O destino do personagem na terceira temporada é surpreendente, e a interpretação de Damian Lewis, do sargento Nicholas Brody, é um show à parte nas séries de TV, um sargento que ficou marcado em sua audiência. E por fim, voltando ao humor, temos um sargento inesquecível, principalmente para nós brasileiros, o Sargento Pincel. Ele foi interpretado pelo ator Roberto Guilherme, que já aos 18 anos, prestou serviço militar, onde tornou-se um sargento de verdade, um sargento paraquedista, e que, além de fazer mais de 680 saltos, também era bom de bola, jogando na Seleção Brasileira Militar de Futebol, ao lado de ninguém menos do que o Rei Pelé, que também era militar. Essa seleção chegou a representar o Brasil em diversos torneios no exterior. Em 1963, ele iniciou uma longa parceria artística com um outro ex-militar, o tenente Renato Aragão, tornando-se conhecido então por um personagem que foi introduzido no esquete chamado Quartel do Barulho, na TV Record, onde ele fazia o papel de um sargento. Este viria a ser o embrião do Sargento Pincel, que ficou famoso, era como se fosse um trapalhão não oficial, e ao longo de muitos anos, ao lado de Aragão e também de Dedé Santana e dos outros trapalhões, se apresentou como sargento, e o quadro do Sargento Pincel sempre era aguardado pela audiência, pois era muito engraçado. O Sargento Pincel merece este espaço aqui no vídeo sobre os sargentos da telinha. E então, não são sargentos imortais, inesquecíveis? Tomara que você tenha gostado da nossa lista dos sargentos da TV. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Aproveite e participe da nossa promoção da camisa do Viagem na História, que pode te levar para uma jornada na Europa nos campos de batalha. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos
do dia da vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.